E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aí às nossas aulas, falando agora sobre as reações inorgânicas. Nessa primeira parte, a gente vai retomar um pouquinho o conceito de balanceamento de reações e falar sobre a classificação das reações inorgânicas. Então, lá no nono ano, vocês viram as diferenças entre os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Qual era lá o indicativo da ocorrência de uma reação química, né? Como é que eu sabia que tinha ocorrido a transformação da matéria, né? Uma reação. Tinha alguns fatores, então, por exemplo, mudança de cor, liberação de um gás, formação de uma chama ou então de um sólido, né? Quando eu coloco lá o comprimido de vitamina C no copo, começa a borbulhar, significa que está liberando um gás, então, indicativo da ocorrência de uma reação. O prego, ele perde a característica dele, o brilho metálico, né, a cor cinza, e quando oxida, enferruja, fica laranja. Então, e quebradiço também é um indicativo da ocorrência de uma reação. Reações de queima, né? Quando eu misturo dois sais aqui, né, duas soluções de sais solúveis, então iodeto de potássio e nitrato de chumbo, eu misturo as duas soluções, ocorre uma reação de dupla troca, formando o iodeto de chumbo. O iodeto de chumbo não é solúvel e, além disso, ele tem uma cor amarela. Então, vai formar um sólido no fundo, um precipitado, né? E vai ocorrer a mudança de cor. Então, esses são alguns fatores que indicam a ocorrência de uma reação química. E como as reações são representadas por meio de equações químicas? Então, aqui eu tenho a equação da reação entre hidrogênio e oxigênio, obtendo água. Do meu lado esquerdo eu tenho os meus reagentes, do meu lado direito os produtos formados pela minha reação. Aqui em cima da minha seta eu posso ter algumas condições na qual essa reação foi feita. Então, o delta, por exemplo, significa temperatura, né? Calor, ou eletricidade, ou então a reação precisa de um catalisador para ocorrer. O catalisador ele não participa da reação, tá? Ele apenas diminui a energia necessária para que essa reação inicie, ok? Além disso, né, toda reação ela tem uma proporção correta para ocorrer. Assim como eu vou fazer meu bolo lá, eu tenho a proporção correta dos ingredientes, né? 2 ovos, uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar para um bolo. Então, a minha reação também vai ter a proporção correta, né, para obter uma quantidade X de produtos. Então, aqui, para a reação para a obtenção da água, eu vou precisar de 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio e 2 de água, para dar 2 de água, certo? Aqui embaixo, entre parênteses, eu tenho essas letrinhas que indicam o estado físico da minha substância. Então, G gasoso, L líquido, S sólido. E o AQ significa aquoso, ou seja, essa substância está dissolvida em água, está em meio aquoso. Então, hidrogênio no estado gasoso, oxigênio no estado gasoso, água no estado líquido. Bom, então a minha reação ela sempre tem que estar balanceada para ela me dar a proporção correta, né, para que essa reação aconteça. Para eu observar se a reação está balanceada ou não, é só eu contar o número de átomos nos meus reagentes e o número de átomos dos meus produtos que devem ser iguais, pois na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, os átomos eles se rearranjam para formar novas substâncias, mas eles não desaparecem, né? Então aqui eu tenho a mesma reação representada anteriormente, mas não está na proporção correta. Veja, eu tenho hidrogênio reagindo com oxigênio, formando água. Mas do lado dos meus reagentes, eu tenho 2 hidrogênios. Do lado dos meus produtos, também tenho 2 hidrogênios. Do lado dos meus reagentes, eu tenho 2 oxigênios. E do lado do meu produto, eu tenho um oxigênio apenas. Então, tá faltando um oxigênio aqui. Como é que eu conserto isso? Fazendo o balanceamento da reação, né? Indicando a proporção correta entre as substâncias, né? Para que essa reação ocorra. Aqui eu tenho o exemplo de uma reação balanceada. Então, carbono mais O2 dando CO2. Do lado dos meus reagentes eu tenho apenas um carbono, do lado do meu produto, um carbono. Do lado dos meus reagentes eu tenho 2 oxigênios e do lado do meu produto, 2 oxigênios também. Então, essa reação aqui está na proporção correta.
Eu preciso de um carbono para uma molécula de oxigênio para obter uma molécula de CO2. E como é que eu faço o balanceamento de uma reação? Tem várias maneiras, inclusive posso fazer por tentativa e erro. Mas se eu seguir essa ordem aqui, ó, dessa palavra macho, se eu lembrar dessa palavrinha, vai me facilitar, tá? Então, o que significa cada letra desta palavra? Se eu começar a balancear primeiro pelos metais, depois a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio, eu consigo chegar no meu objetivo aí sem grandes problemas. Então, vamos tomar como exemplo aqui essa reação entre o carbonato de sódio e o ácido clorídrico, o HCl, tá? Dando cloreto de sódio, água e CO2. Vamos ver se essa reação está balanceada primeiro, né? Aqui do lado esquerdo da seta, meus reagentes, e do lado direito, os meus produtos. A mesma quantidade de átomos desse lado, né? De cada um deles, eu tenho que ter desse lado também. Então, vou começar pelo meu metal aqui, que é o sódio, ó. Eu tenho 2 sódios desse lado da minha reação, certo? E deste lado aqui, do lado direito, eu só tenho um aqui nessa substância aqui no meu cloreto de sódio. Então, eu tenho 2 desse lado e um desse. Eu preciso transformar esse daqui em 2, mas eu não posso colocar um 2 aqui embaixo. Por quê? Porque se eu alterar um número aqui embaixo da minha substância, né, eu vou estar indicando a fórmula errada dela. Mas eu posso alterar a quantidade de substâncias, certo? Então, se eu colocar... Então, aqui eu tenho um sódio. Que número multiplicado por 1 que dá 2? 2. Então, eu posso pôr um 2 aqui na frente do NaCl, né? Não altero aqui a fórmula do NaCl, mas altero a quantidade. E aí, então, os meus metais aqui, o meu metal está balanceado. Agora, eu tenho 2 sódios desse lado e 2 desse aqui, né? 2 vezes 1, 2 também. O próximo, ametal. O meu ametal aqui, no caso, é o cloro, né? Então, deste lado aqui da minha reação, eu tenho um cloro. E desse lado aqui, como eu coloquei o 2 aqui na frente, né? Eu alterei a quantidade de cloros. Então, 2 vezes 1, 2 cloros. Então, eu tenho 2 cloros desse lado e 1 cloro desse lado. Que número multiplicado por 2 que dá 1? 2. Então, eu ponho um 2 aqui na frente. E agora eu vou ter o mesmo número de cloros aqui no meu reagente e no meu... Aliás, aqui no meu reagente e no meu produto. Quando eu coloquei o 2 aqui na frente, eu alterei o número de hidrogênios também, certo? Mas vamos seguir a regra aqui, ó. Agora vamos para o carbono. Eu tenho um carbono desse lado aqui dos meus reagentes e aqui nos meus produtos eu tenho carbono aqui, só tenho um também. Carbono está correto. E agora, por último, né? Aliás, hidrogênio, né? Hidrogênio aqui eu tenho 2 aqui, 2 vezes 1, 2. E aqui desse lado aqui dos meus produtos eu tenho aqui hidrogênio, 2 também, tudo certo. E por último, oxigênio, eu tenho 3 oxigênios aqui, desse lado dos meus reagentes. E do lado dos meus produtos, eu tenho 2 aqui e 1 aqui, 3 também. Então, tudo certo, né? Igualei todos os elementos aqui do lado dos meus reagentes aos elementos aqui dos meus produtos. E aí, então, a reação está balanceada. Então, nunca posso alterar o número aqui de baixo, esses daqui, mas eu posso alterar a quantidade de moléculas que reagem. Então, por isso que eu posso multiplicar aqui por um número, né, para igualar. Bom, aqui eu coloquei essa tabela só para a gente lembrar, né? Então, a maior parte dos elementos presentes na tabela são os metais. Então, os metais aqui está o sódio, por onde a gente começou. Os ametais aqui em rosa, tá? Carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Aqui eu tenho outra equação para a gente reforçar, então. Essa aqui é uma reação de combustão, tá? Não é uma reação inorgânica, mas só para a gente exemplificar aqui. Então, eu tenho C3H8 mais O2, dando CO2 mais água. Toda a reação de combustão completa, né? Eu preciso de oxigênio. E aí, os meus produtos, se a minha reação for uma reação de combustão completa, vai ser CO2 mais água. Se for incompleta, CO e carvão, tá? E O. Então, metal primeiro, não tenho metal aqui, então eu vou para o meu ametal aqui, não tenho também, então eu vou para o carbono, 3.
Tenho 3 carbonos desse lado aqui dos meus reagentes. E dos meus produtos? Só 1. Que número multiplicado por 1 dá 3? 3. Então, eu coloco 3 aqui na frente. Agora, eu tenho 3 carbonos do lado do meu reagente e 3 do lado dos meus produtos. 3 vezes 1, 3. Depois, eu vou hidrogênio. Tenho 8 hidrogênios desse lado. E aqui, deste lado aqui, eu só tenho 2, certo? Que número multiplicado por 2 que dá 8? 4. Então, eu ponho um 4 aqui na frente. 4 vezes 2, 8 hidrogênios. E deste lado, 8 hidrogênios também, tudo certo. E aí, por último, oxigênio. Deste lado, eu tenho 2 oxigênios. E desse lado aqui, então, eu fiquei com 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, eu tenho 10 oxigênios desse lado aqui dos meus reagentes. E dos meus produtos eu só tenho 2. Que número multiplicado por 2 que dá 10? 5. Então, é só colocar o 5 aqui na frente. E agora, a minha reação está balanceada. Percebam, nunca tiro o número aqui. Uma vez balanceado, eu deixo a quantidade aqui, né? Então, a proporção correta para que essa reação ocorra é uma dessa para 5 de oxigênio, 3 e 4 de água, né? Produzindo 3 CO2 e 4 águas. Então, quais os tipos de reações inorgânicas? A primeira delas é a síntese ou adição, a mesma coisa. Então, lembra lá, adição, soma, né? Então, a reação do tipo síntese ou adição, ela se dá pela soma aqui de 2 ou mais reagentes, resultando num único produto. E a reação de decomposição ou análise, ó, decompor, separar, desfazer, tá? É o inverso da reação de síntese ou adição. Enquanto a reação de adição são 2 formando apenas um produto, aqui é um reagente formando 2 ou mais produtos. Então, eu tenho KClO3 formando KCl e O2, né? 2KClO3 formando 2KCl e 3O2. Tenho mais de uma molécula aqui, obviamente, mas só tenho um tipo de reagente, certo? Um tipo de reagente formando 2 ou mais produtos diferentes, certo? Aqui também eu tenho carbonato de cálcio, né? Se decompondo em óxido de cálcio e dióxido de carbono. O terceiro tipo de reação é a reação de deslocamento ou simples troca. Aqui eu tenho uma substância simples e uma substância composta, formando outra substância simples e outra substância composta. Qual é a diferença entre substância simples e composta? Substância simples, eu só tenho um tipo de elemento químico nela, né? Então, aqui, zinco, só tenho zinco, Cl2 só tenho cloro, H2 só tenho hidrogênio, Br2 só tenho bromo. E a substância composta eu tenho mais de um tipo de elemento químico. Então, aqui eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Aqui eu tenho sódio e bromo, sódio e cloro, né? Zinco, enxofre e oxigênio e assim por diante. Então, na minha reação de deslocamento ou simples troca, a substância simples vai deslocar aqui alguma outra na substância composta. Ela vai entrar no lugar de alguém aqui na substância composta. Então, veja, aqui nesse caso, o zinco deslocou o hidrogênio, né? Então, ele entrou no lugar aqui, ficou ZnSO4, sulfato de zinco, e liberou hidrogênio. Aqui embaixo, o cloro entrou no lugar do bromo, ficando cloreto de sódio e liberando o bromo, tá? Então, simples troca ou deslocamento, a substância simples desloca alguém na substância composta. É sempre uma substância composta e uma simples, resultando numa composta e outra simples. Na reação de dupla troca, eu tenho duas substâncias compostas. E aí vai ocorrer uma dupla troca, certo? Então, os dois vão trocar. O sódio entra no lugar da prata e a prata entra no lugar do sódio. Então, eu tenho substância composta, resultando em substância composta e substância composta. Aqui eu tinha nitrato de prata e cloreto de sódio. Agora eu tenho cloreto de prata. Veja, a prata entrou no lugar do sódio e o sódio no lugar da prata. E nitrato de sódio. Agora, nessa primeira parte, então, eu apresentei para vocês os tipos de reações inorgânicas. E na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre as condições para que essas reações ocorram. Então, por hoje é só e até semana que vem.